Bem, pessoal do Blogout, sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai testar o Nissan Leaf. Roda a vinheta. Então, gente, esse é o Nissan Leaf. Fechamento de 2021, esse carro foi o carro mais vendido elétrico do Brasil. Isso é um número interessante e tal, mas quantos carros elétricos venderam? O Nissan Leaf vendeu em 2021? 439 carros. Ainda é muito pouco, mas está crescendo, está crescendo. O Brasil é um país de dimensões continentais, então um carro elétrico não é uma opção para quem tem que percorrer grandes distâncias todos os dias. Mas para quem tem que se deslocar do trabalho para casa e você anda no máximo 50, 70, 80 km por dia, o carro elétrico é uma excelente opção. Esse carro aqui, ele é do tamanho de umas dimensões de um Golf, de um Volkswagen Golf, é um hatchback médio, tamanho bom, bastante espaço e que carrega muito fácil. Uma tomada 220 volts, na tomada, com o carregador dele que vem no carro, você conecta ali na frente, ele carrega em 8 horas 212 km de autonomia. Enfim, é um número bom. A gente mora aqui em Itu, eu fui daqui de Itu com 100% de bateria, fui até São Paulo, São Paulo voltei para cá. Ele chegou aqui com 20% de bateria. É um número que, para vocês verem qual é a margem que a gente tem que trabalhar. Ele tem uma média de autonomia de 272 km no circuito americano de medição. E isso faz com que o carro tenha umas limitações. Mas, chegando aqui em casa, conectei, fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, por volta das 10 horas da manhã, já estava liberado, o carro 100% carregado. Então, quer dizer, tem um conceito novo de como se trabalhar. Esse carro é bem interessante nas dimensões, bem seguro, espaçoso. Ele é gostoso de dirigir, acelera de 0 a 100 em 7,9 segundos. Então chega de papo, vamos conhecer os detalhes do Nissan Leaf. Mas antes eu queria dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo do automóvel, caminhões, ônibus, motocicleta, não quiser perder nada, e o botãozinho vermelho estiver aí embaixo do vídeo, significa que você ainda não é inscrito. E se você não é inscrito, você não vai ter acesso às notificações dos vídeos que a gente publica diariamente. Sim, o Blogout faz todo dia um vídeo às 19 horas, mandando especialmente para você saber as notícias mais quentes do mundo do automóvel. E o melhor de tudo isso, não custa nada. Então, gente, esse é o Nissan Leaf, segunda geração que a gente tem no Brasil. A gente começa com uma frente bonita, com a linha V da Nissan, né, de design. A grade não tem grade, né, é liso. Farol de LED, luz de neblina. Aqui essa tampa aqui, a tampa do carregamento. Aqui tem a tampa, cofre do motor, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É um visual bem bonito. Ele tem umas dimensões grandes, ele lembra o tamanho de por exemplo, num Golf. Carro de um bom porte, um hatchback médio. Aqui na lateral a gente tem pneus Goodyear, Efficient Grip, com freio a disco ventilado. Pneu na medida 215/45 R17, é pneu até que largo para um carro elétrico. Normalmente o carro elétrico estão vindo com pneu bem fininho. Aqui a gente também freio a disco traseiro, mesmo pneu. Tem a câmera 360, né? Então tem câmera aqui no retrovisor, aqui embaixo, no pisca. Tem as maçanetas cromadas com botão de travamento e destravamento automático. Teto preto, ele tem na cor preta, na cor cinza e na cor branco, e na cor branco sem o teto preto. Isso aqui é branco com teto preto. Tem uma linha bonita, né? Uma coluna C que diminui bastante, uma traseira bem esticada, uma lanterna que invade aqui, formato de bumerangue. E aqui na traseira, Zero Emission, Leaf Nissan. Uma traseira bonita. Tem uma faixinha azul aqui embaixo. Carro que um visual não é um dos visuais mais chamativos, é um carro até discreto, mas é um visual exclusivo da versão elétrica, né? Desse carro. Então é um carro que foi criado para ser elétrico.
Então não é um carro adaptado. Então vamos agora ver as entranhas desse carro. A gente começa com esse porta-mala de 435 litros. Tem iluminação, tem espaço, tem uma sabolsa aqui que vem com esses dois cabos. Esse cabo aqui é um cabo que você tem aqui a tomada no padrão japonês, que você conecta no carro, que você tem a trava, né? E ela tem um padrão aqui europeu para você colocar no carregador. É um adaptador para o carregador. Então isso é interessante. Aqui é o carregador de parede, o carregador que você anda com o carro, que é uma tomada 3 pinos. E aqui o carregador japonês. Funciona super bem. Só o display que é bem pequenininho para você ver, é bem complicado, mas funciona bem. Interior aqui, acabamento das portas bom, plástico rígido, aqui é macio, com uma costura azul, macio. Aqui tem um black piano. Aqui o espaço do banco traseiro é bom. Ficou faltando ou uma USB ou uma saída 12 volts para o banco traseiro. Da dianteira ele já ganha aqui um acabamento macio, também aqui também uma costura azul. Os bancos têm um acabamento bonito, um acabamento de tecido aqui, costura, um corinho perfurado. A gente já vai mostrar aqui um pouco do interior. E aqui na frente algumas coisas diferentes. Normalmente os carros elétricos você não vê nada. Esse aqui a gente tem algumas aberturas. Tem duas tampas, vai. Então vamos começar com essa primeira pequena aqui, que é o carregador elétrico, né? Que você não precisa abrir o resto do carro. Tem um carregador normal, padrão japonês, e um carregador de alta capacidade. Ele tem uma iluminação aqui, quando você destrava ele fica iluminado, então você pode ver à noite. É bem tranquilo. Aí tem uma tampinha que você fecha. E aí você conecta aqui, e quando você conecta ele trava, ninguém pode desligar o seu cabo, então isso é uma coisa bem interessante. E aqui você fecha, fechou independente. E aqui a gente tem um cofre do motor de um carro elétrico, algumas coisas diferentes. Aqui a gente tem o motor, né, bateria 12 volts, que para cuidar as outras partes do carro, ar-condicionado. São algumas coisinhas interessantes que ele tem uma coisa que eu achei muito diferente. Ele tem abafador de ruído. Estranho, né? Ou de temperatura, não sei. Diferente. A vareta é presa na tampa. E diferente dos Nissans nacionais, o acabamento do carro na parte interna é um pouco melhor. Ele não é só o fundo, ele tem um acabamento na pintura mesmo. Então chega de papo e vamos lá para dentro. Então, pessoal, o espaço interno tem algumas características diferentes. Como as baterias estão nos pisos do carro, o piso é um pouco mais alto do que o normal. Então, olha o ângulo que minhas pernas estão. Então, ele é um pouco mais caído. Um outro ponto que eu acho que decepcionou e muito é que não tem nenhuma saída aqui na parte traseira de USB, carregador 12 volts, nem saída de ar-condicionado. Isso é um ponto negativo. Agora a distância é boa, porque eu tenho 1,78 m, o banco da frente está regulado para minha altura e ainda sobram 2 dedinhos aqui. Eu achei interessante, mas ficou devendo. Tem uma outra coisa, queria lembrar. Tem um botão aqui no banco dianteiro que você liga o aquecimento do banco traseiro. Esse carro tem aquecimento no banco, tanto nos bancos dianteiros quanto no banco traseiro. Isso é uma coisa rara de se ver. E tem duas regulagens, um aquecimento mais leve ou um aquecimento mais alto. Mas é interessante. Então, gente, aqui no interior a gente tem algumas coisas até comuns com o Nissan Kicks, principalmente aqui no painel. Mas vamos dar uma olhada em tudo aqui. A gente tem vidro elétrico nas 4 portas, só automático para baixar, não para levantar, só para o motorista. Trava, destrava, o retrovisor elétrico, e ele tem ainda o rebatimento. Quando você trava ele também faz isso, tá? Aqui tem um símbolozinho de uma bombinha de gasolina, mas não é gasolina, né? É a abertura da tampa do carregamento elétrico. Aqui a gente tem a abertura o tempo que você quer
programação de quanto tempo você quer deixar carregando. Aqui é o Intelligent Safe, que é o sistema de segurança do carro, de ativos e passivos de direção. Aqui é o sensor interno de se você fechar o carro com uma criança ou um animal dentro, para ele não disparar o alarme por causa disso, tá? Aqui é a iluminação do painel. Aqui é o Trip Reset. A gente vem aqui, a gente tem o farol, que inclusive tem a opção de acendimento automático, farol de neblina. A gente tem aqui o retrovisor dianteiro e traseiro. E aqui é um volante bonitinho, deixa eu pôr um ângulo maior, com a base chata. E a gente tem alguns comandos aqui. A gente tem aqui os comandos do som, aumenta o volume, muda a estação, volta. E aqui o da tela. Aqui a gente tem o computador aqui tem o piloto automático, que inclusive é ACC. Ele acelera e freia sozinho, de acordo com a distância do carro da frente. Esse carro tem todo o sistema de frenagem autônoma, manutenção de faixa, tudo. Indo aqui para o painel, vamos lá olhar. O painel ele segue o mesmo exemplo do Nissan Kicks. Ele é parcialmente analógico e uma parte aqui é uma tela. Então vamos colocar aqui, vamos colocar algumas funções aqui. Essa aqui é a principal, né, que eu diria que é a mais fácil de usar. Aqui não tem RPM, né, tem a parte econômica, aqui a recuperação, aqui qual é a autonomia prevista, quanto tem de bateria, 76%, andei 300 km com o carro. Aqui o câmbio, parking, o botão eco tá ligado e o e-pedal, que eu já vou falar disso aí. E aqui o velocímetro que marca até 180. Então vamos olhar aqui o computador de bordo, que na parte de autonomia. O que tem aqui? Tem o tempo de recarga. Se eu recarregar o carro a 3 kW, ele vai demorar 5 horas e meia para carregar até 100%. O carro está com 76%. Outra coisa é essa função aqui, ó, que ele diz qual é a temperatura da bateria. Outra coisa aqui é a capacidade da bateria. E eles garantem que até 8 anos a bateria ainda vai estar com 9 no 9 aqui. De 100% ela vai estar 9, 90%. Isso é garantia da fábrica. Então se baixar disso, menos de 8 anos, a bateria tem garantia. Isso é bem interessante de saber. Quando você está nesses modos, aquele gráfico de Power e Eco, ele passa para cá. E aí volta para cá e aí some lá. Aqui é a rádio que está conectada, aqui é com a autonomia nos últimos minutos, né? Quanto que eu fiz, a minha média. Eu fiz uma média de 14,9 kW por cada 100 km. Então, aqui eu tenho as informações, que aqui eu tenho o velocímetro, eu tenho a pressão do pneu, aqui eu tenho quanto que está fazendo a média A, a média B, o controle de chassi, né? E aqui o sensor do carro da frente, né? Que ele aparece como tá na frente. E aqui como tá as funções, tá ligado, que tá desligado. E aqui é o velocímetro. Aqui a gente tem uma multimídia de bom tamanho. Tem Android Auto e Apple CarPlay com fio. Tem câmera 360. Tem a câmera traseira. A resolução não é das melhores, mas atende bastante. E eu gosto desse botão aqui que você clareia e escurece a tela de um toque. Isso é muito bom. Tem o menu aqui que a gente tem as conexões, Android Auto, áudio Bluetooth, relógio. Aqui o ar-condicionado com temperatura quente e fria. Funciona direitinho, não é integrado a tela aqui, ele trabalha de forma independente. Aqui é o botão de partida, aqui é o que conecta no Android Auto. Aqui é o aquecimento dos bancos dianteiros, esquerdo e direito. Aqui mais uma saída dos voos.
E aqui tem alguns botões do painel. Tem o botão Eco, que você deixa o acelerador menos sensível, né? Então você acaba economizando um pouco. O e-pedal, que funciona da seguinte forma: você ligou o e-pedal, você basicamente usa só o acelerador. Quando você tira o pé do acelerador, o carro freia automaticamente. E funciona muito legal na maioria das vezes. Você só tem que calibrar um pouco o seu tempo de tirar o pé do acelerador, que normalmente eu tiraria antes. Só que aí a frenagem dele é um pouco mais vigorosa, então ela vai parar antes do que você deveria. Então, você calibrando teu pé um pouquinho, fica numa boa. E olha, se você ligar o e-pedal, normalmente nas cidades, raramente você acaba tendo que pisar no freio. É uma nova forma de você trabalhar e funciona muito bem. Aqui o câmbio, que ele tem esse aqui, ó. Ele é o parking. Ele, se você pôr para cima, ré. Se você pôr para o lado, só é neutro. E aqui para baixo tem o drive. Funciona direitinho. Apesar de tanta tecnologia, tudo, o freio de estacionamento é no pé e é mecânico. Acredita? É assim mesmo. Espelho fotocrômico. Aqui com iluminação. A iluminação aqui normal, não é LED. Outra aqui, iluminação. Enfim, é um carro que ele mistura coisas de um carro mais tecnológico com coisas de um carro simples. É um compromisso diferente, interessante desse carro. E é gostoso de andar. Então chega de papo, vamos andar no carro. Então, gente, como anda nesse carro? Tem um funcionamento normal, que nem qualquer carro automático. Você só não troca de marcha, né? Porque a marcha você põe no drive e pronto. Agora, eu não tô freando, ó. O carro para sozinho, ó, na lombada. Não é que ele para sozinho, eu liguei o e-pedal, né? O e-pedal, ele funciona de uma forma muito interessante. Se você... Deixa eu botar aqui para o outro painel. Se você olhar aqui nessa tela, eu vejo quanto que eu tô acelerando. Eu tenho um índice do eco, né? Se eu tirar o pé, ficar num ponto, ele começa a frear. Se eu tirar o pé totalmente, ó, ele freia bastante e para o carro. Vou fazer a mesma coisa. Vou desligar o e-pedal. Desliguei o e-pedal. Aí eu tô acelerando, vou acelerar um pouquinho. Tirei o pé. O carro freia, mas é muito suave. É quase que pela inércia. É diferente de quando tá o e-pedal ligado. E com o e-pedal ligado, é bem interessante, porque o carro fica... Você quase que usa um pedal só o acelerador para você administrar o carro inteiro. Outra coisa que eu achei interessante desse carro, ele não tem nenhum ruído interno simulando motor, simulando nada. Você ouve um motor, um apitinho leve de você ouvir o motor acelerando ou não, mas é bem discreto. E o carro tem um nível de ruído muito baixo. É muito interessante o nível de ruído do carro. É bem baixo mesmo. E isso é gostoso de você trabalhar, porque você tem uma, uma tocada, né? Menos cansativa, né? Ó, eu só aliviei o pé, não tirei o pé, tirei o pé totalmente, ó, ele vai parar. Pus o pé no acelerador e ele sai. Se eu tivesse desligado o e-pedal, ele ia continuar na inércia. Então, o e-pedal é muito útil, por exemplo, numa cidade, para um lugar que você tem que frear toda esquina. Agora, na estrada, por exemplo, é melhor desativar, porque você quer, por exemplo, aproveitar num momento, tirar o pé e deixar o carro seguir, você desliga o e-pedal que ele vai fazer isso, entendeu? Eu acho que é bem interessante essa forma de você trabalhar entre a, o, o, essa coisa do carro te ajudar a você dirigir, entendeu? Eu acho que é bem interessante. Esse negócio do e-pedal nas lombadas funciona muito bem. Eu acho que pode ser bem interessante mesmo. E vale a pena. Eu vou dar uma paradinha pra gente conversar algumas coisas sobre o carro.
Por exemplo, eu, eu vou dar alguns números para vocês. Ele tem um motor de 149 cavalos, um torque de 32,6. Então, aí a gente já está sentindo uma coisa bem interessante. Enquanto muitas marcas estão trazendo carros elétricos, por exemplo, Audi, Volvo, Lexus não, Porsche, carros elétricos com 400 cavalos, 500 cavalos, esse aqui tem só 149. Então, você vê que o segmento do elétrico tem dois momentos. Tem um que busca um carro elétrico com uma performance incrível e tem outro que busca um carro elétrico com uma performance muito mais de razão, muito mais racional, que é esse caso. A gente tem um carro de uma dimensões de um Golf, de espaço de um Golf, não tem muitos luxos, tem o básico e o carro funciona muito bem. Eu acho que a relação custo-benefício é o que você tem que ser analisado, né? Porque é um carro que busca racionalidade. Não é um carro que você vai ostentar, não é um carro para você acelerar muito rápido, apesar de ele fazer de 0 a 100 em 7,9. Então é uma questão toda de você analisar e ver o que você está buscando com um carro elétrico. A autonomia desse carro é bem menor, ele tem uma carga de 55 kW e isso limita um pouco. Ele chega a 250, 270 km de autonomia com um tanque, né, com uma carga total. Mas em compensação, ele é muito prático de ser carregado. O carregador dele é muito simples, é muito leve, qualquer tomada, 10 amperes, ele carrega. Não cai a energia, não cai o disjuntor, não cai nada. E funciona super bem. Então, é tudo uma questão de você saber o que público fazer. Eu, por exemplo, eu moro em Itu, que está mais ou menos no quilômetro 80 da Castelo Branco. Então, se a gente analisar, indo para São Paulo e voltando, eu gasto mais ou menos 160, 180 quilômetros. Depende da região de São Paulo que eu vou. E esse carro consegue ir e voltar. Agora, se eu tiver que enfrentar um trânsito, se eu tiver que andar um pouco mais, eu não consigo ir e voltar. Então, são coisas que a gente tem que analisar. Diferente de um Porsche Taycan, que custa o dobro desse carro, e aí tem uma autonomia de 500, 600 quilômetros, aí eu tenho uma liberdade de andar muito mais prático. Então, tudo isso é uma questão de ser avaliado. Outro ponto que eu acho que a gente tem que avaliar é que o carregador, a tomada do carro, ela é diferente, ela é padrão japonês. No Brasil, aqui vendido no Brasil, a gente tem três padrões, basicamente. Não, quatro, né? Tem o padrão americano, padrão europeu, padrão japonês e padrão chinês. A grande maioria dos carregadores do Brasil utiliza o padrão europeu. Então é uma questão de você saber também qual é o tipo de padrão que carro que você vai querer ter. Esse carro vem com dois cabos. Ele vem com um cabo de você ligar numa tomada normal, e vem com um cabo de adaptador para você ligar num carregador de padrão europeu. Você carrega ele, coloca ele no carregador e liga no carro. Então ele também funciona dessa forma. Então é tudo uma questão de você saber o que você está buscando e saber o que você vai querer fazer. E aí, pessoal, gostou da nossa avaliação do Nissan Leaf? Se você ficou com alguma dúvida, só perguntar aqui embaixo que a gente responde. E se você gostou, se você acha que esse vídeo foi feito especialmente para você, que a gente fez com tanto carinho e a gente é merecedor do seu like, dá o like aí pra gente. A gente vai ficar muito feliz com isso. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Auto. Valeu!